Play BT apresenta Conexões Beach Tênis, primeira temporada, Os Desbravadores da Areia. Play BT, a gente faz memória. Eu comecei no futebol, acho que como todo bom brasileiro, né, aos 6 anos de idade, mas logo vi que não levava muito jeito, apesar de gostar. Meus pais também perceberam isso, e aí meu pai jogava tênis num clube aqui na região e me levou junto com ele, me deixou lá no paredão e eu comecei a praticar as minhas primeiras raquetadas de tênis quando eu tinha 9 anos. No paredão, aí logo ele viu meu interesse, aí eu comecei com aulas. E fiz uma carreira no tênis, né? Sempre sonhei em ser jogador profissional de tênis e tinha uma certeza muito grande, eu queria trabalhar com esporte. Comecei a jogar tênis meio tarde, assim, competir, né? Eu comecei com 9, mas competir com 14. Minha mãe é funcionária pública, meu pai é autônomo, a gente não tinha condições para estar viajando muito com o tênis. Então aos 15 anos eu também comecei a ajudar com as aulas, né, para pagar meus treinamentos. Então, assim, sempre tive uma dificuldade financeira em competir dentro do tênis, que a gente sabe dessa dificuldade de viagem, né, e tudo mais, treinamentos, né, e o tênis acaba exigindo muito mais também. E aí eu me tornei primeira classe com 18 anos. Então, profissionalmente, eu sempre tive o sonho de jogar, mas eu não tinha condições de estar me dedicando profissionalmente ao esporte, assim. E aí eu joguei bastante torneios de primeira classe aqui no estado de São Paulo, cheguei a ser número 2 do estado. Joguei alguns poucos futures, né, que chama no tênis, são os iniciais, mas não cheguei a passar dos qualifies, né? E aí logo voltei, né, para os torneios de primeira classe para poder vivenciar o mundo do tênis, né? Então dava aula, jogava, treinava e ficava nesse circuito de eventos de primeira classe aqui no estado de São Paulo. Eu dava aula de tênis aqui pela equipe Winner Team aqui no Tênis Clube de Santos, isso já desde 2006, 2007. Isso foi a equipe que eu também treinei muito tempo, né, na minha carreira do juvenil ali, que eu evolui bastante. E aí eu tava dando treino pré-temporada para molecada, isso em final de 2008, aqui na praia, né, aqui mesmo no Canal 3. Foi quando o Rubio Ribeiro, que trouxe o esporte para cá, ele me chamou. Ele falou: Marquinhos, vem conhecer o beach tênis. E eu tava nessa preparação física, porque eu dava o treino técnico, mas como eu era, né, entre aspas, jovem, né, 22 anos, eu gostava de puxar o treino físico da molecada. Então eu treinava junto com eles, né? E aí eu treinava junto com eles e depois ia pra quadra junto com eles para passar esse treino técnico. E aí foi quando o Rubio me chamou e aí eu comecei, né, primeira raquetada naquele dia mesmo, eu voltei, né, depois para bater as primeiras bolinhas. Gostei, óbvio que inicialmente em 2008 não conhecia. O circuito profissional estava iniciando, né, pela ITF também, e eu não conhecia o cenário profissional do beach tênis. Eu pensava que era tipo um frescobol, então eu só me divertia. Eu fiquei praticamente um ano jogando beach tênis aos finais de semana, me divertindo, né. Ainda conversei ontem com meu pai, né, que eu fui pegar esse material lá na casa deles, e aí minha mãe lembrou um pouquinho das coisas, dos acontecimentos, né. E aí ela lembrou que meu pai não queria que eu jogasse beach tênis. Ele ficou muito frustrado comigo, porque, pô, eu era um jogador referência aqui na Baixada de tênis, jogava os torneios primeira classe, né, os torneios com grana, era um técnico renomado aqui na região de tênis, e de repente ele me viu assim, me dedicando para um esporte que na época não era nada, né? Quem que é o beach tênis, né, em 2010? As primeiras competições que a gente fez aqui foi de dupla sorteada, inclusive, né, não tinha essa coisa, cada um escolhe seu parceiro. Aí depois a gente começou com essa coisa de escolher os parceiros, assim, a gente fez algumas competições até antes de acontecer o primeiro torneio brasileiro, que foi até pela CBBT em 2010, lá em Caraguatatuba. Eu acho que a partir deste torneio se colocou uma sementinha de, pô, caramba, isso daqui pode ser grande. Eu comecei a conhecer mais o cenário
profissional, porque lá nesse torneio que eu conheci o Vini Fonte, que era o atleta brasileiro, junto com o Guilherme Prata, que já tinha competido em competições internacionais pela ITF. Até então a gente não tinha essa experiência. E aí foi lá que plantou essa primeira sementinha. Eu já joguei com o Thales esse torneio, né? Foi meu primeiro parceiro em competições assim, entre aspas, né, profissionais. E a gente se inscreveu para um primeiro torneio que teve no Brasil, foi um ITF lá em Floripa, um G1, que teve de $15 mil no final de 2010. Foi o nosso primeiro torneio profissional. Eu lembro até hoje que eu peguei meu Celtinha da época, a gente foi, eu, o Thales, o Caio e o Cabelo, que era um professor de educação física que jogava vôlei também, e a gente pegou o carro e foi participar desse evento. E aí eu conhecia muito o Thales na época do tênis, né? A gente se enfrentou bastante, a gente era rival no tênis, e aí numa dessas eu sempre vi o Thales jogando frescobol. Ele foi o primeiro a jogar o beach tênis aqui em Santos. O primeiro jogo de beach tênis, o Rubio fala bastante isso, que o Thales estava fazendo parte. Só que o Thales inicialmente não gostou do esporte, pela apresentação, pelas raquetes ali de madeira, né? Óbvio, primeira vez, devia estar tudo muito, né, assim, largado. E ele não gostou, então ele ficou um ano jogando frescobol sem jogar beach tênis. E a gente continuou fomentando o beach tênis. Foi quando apareceu essa competição em Caraguá que eu falei, meu, preciso de um cara, um parceiro, né, que queira, pô, se dedicar. E aí quando eu lembrei do Thales, eu falei, pô, o cara jogou bem tênis. É fenômeno no frescobol, né? Gosta de praia. Pô, não é possível que ele não goste de beach tênis. Foi quando, aí em 2010 a gente já viu, né, nesse torneio em Floripa, a gente alcançou a semifinal do torneio, ganhando um set do Calbucci do Strano. Na época ele já era um top 10. O Calbucci não era número 1 do mundo ainda, mas ele já era top 10. E isso animou bastante eu e o Thales. Eu lembro que a gente, pô, caramba, a gente entrou agora num esporte no qual a gente conseguiu tirar um set do top 10. Pô, no tênis a gente tava lá, se matava de treinar e não conseguia ter a oportunidade de jogar com o top 10, sabe? Então assim, é muita diferença de realidade. E aí a gente animou bastante. Aí a gente, pô, vamos ver esse calendário da ITF, como é que faz, né? Aí a gente entrou no calendário da ITF após esse torneio de Floripa e começou a ver para o calendário 2011. E a gente viu que tinha uns torneios de G2, G3, né, que são menores do que a grade do que o G1, para a gente começar a entrar no ranking, né, profissional de beach tênis, ter mais oportunidades e ia ser na Alemanha, em maio. Aí, pô, vamos para esse torneio. E aí começou a saga de passaporte, porque até então eu nunca tinha saído do Brasil, né? Então, pô, como é que faz? Passaporte, e dinheiro, né, para comprar passagem. Aí, né, graças ao momento nosso, eu tinha o meu trabalho, né? Eu dava aulas de tênis, tinha uma rotina diária ali de 8, 10 horas de aula de tênis por dia. Era jovem, né? Aguentava o tranco. E conseguia dinheiro para investir no beach tênis. E a gente fez clínicas aqui, eu lembro que a gente rifou também, fez uma rifa de raquete. A gente buscou ali o que a gente tinha na época, né? Patrocínio era praticamente impossível conseguir porque não tinha visibilidade ainda do esporte. Eu lembro que primeiro torneio em Stuttgart foi junto, porque a estratégia da ITF foi muito boa, né? De colocar os torneios de beach tênis junto com os principais torneios de tênis. Então eles fizeram esse torneio junto com o WTA 1000, que era o torneio de Stuttgart, né, do Porsche Arena, que era um torneio patrocinado pela Porsche. Então imagina a gente chegando no complexo da Porsche Arena, né? Eles fizeram um torneio com uma quadra, tem até vídeos no YouTube mostrando como eles fizeram essa quadra de beach. Foi dentro de uma quadra de tênis, caminhões e caminhões de areia. Essa quadra fazia parte do complexo ali meio que de apresentação das marcas, sabe? As ativações que tem nesses torneios de tênis. Então, assim, um cenário imenso. E a gente chegou lá com um problema, porque a gente não tinha a gente não conseguiu o hostel. A gente ficou num hostel lá nos primeiros dias e a gente não conseguiu o hotel, do sábado para o domingo, porque ia ter uma festa muito grande. Acho que era aquele Oktoberfest, enfim. Thales vai poder contar melhor essa história, que ele é mais ligado nessas festas. Eu sou um cara tranquilo, né? Sou mais sossegado. E aí a gente não tinha hotel e a gente foi falar com o organizador. Pô, a gente não tem hotel na cidade, o que a gente faz? Aí ele falou, cara, se vocês ganharem a semifinal, avançarem para a semifinal, que é no domingo, ganharem as quartas, vocês vão conseguir o hotel do evento, que era o Sheraton, e é onde estavam as tenistas.
E aí a gente, pô, beleza, vamos pro jogo, vamos então, né? Esse jogo tem que valer o hotel. Aí a gente jogou contra uma dupla forte, um Forcellini, que era um jogador italiano já. Pô, os italianos na época tinham muito mais anos de beach tennis que a gente. A gente tinha 2 anos de beach tennis, 3 anos ali. 1 ano competitivo, de fato 1 ano. E eles, pô, muito mais. Ele tava jogando junto com o irmão do Marcos Bagdatis. Não lembro agora o nome da época, mas também jogava bem, né? Tenista profissional e tal. E a gente match point contra, Thales no saque. Ali ele já começou a se consagrar no saque já, o Thalinho. E aí ele deu aquela pancada de saque dele, rente à rede, né? A bola não voltou. A gente conseguiu virar o jogo, conseguiu ganhar o jogo. A primeira coisa que a gente fala um pro outro, né? Hotel! Conseguiu garantir o hotel ali na semifinal. E é engraçado, né? Como que são assim os acontecimentos, porque é da lama pro luxo, né? Porque você tá ali, se você perde, cara, sei lá onde a gente ia ficar na rua, sei lá. Ou ia afogar as mágoas lá na festa, sei lá o que a gente ia fazer. E de repente a gente conseguiu ficar num Sheraton. Quando a gente entra no quarto, tá uma televisão com Welcome, Ferreira and Santos, assim. A gente, né, teve um atendimento como se fosse um jogador de tênis profissional, na verdade. Aí brilhou ainda mais nossos olhos, né? Porque a gente tinha credencial com a mesma entrada que tinha os tenistas, né? Isso, aí até para finalizar esse evento, eu lembro que, assim, muita gente vinha falar com a gente, assim, alguns brasileiros, e muita gente estava meio que vislumbrada com o beach tênis, porque foi junto com um torneio de tênis com muita rotatividade de pessoas, e vieram alguns brasileiros falar com a gente, pô, o que é isso? O que vocês estão fazendo? Que esporte é esse? O que vocês vieram fazer aqui? E a gente já gostou dessa interação, e eu lembro que muita gente estava assistindo o nosso jogo da final, porque o nosso jogo da final começou ali antes do jogo da Sharapova, né? E inclusive quando terminou o nosso jogo, a gente foi pegar um caminho ali para receber a premiação, e aí a gente passou muito próximo ali à quadra central, e eu tive a oportunidade de ver a Sharapova, tipo, muito próximo ali, antes dela entrar na quadra. Então aquele sentimento dela de parecer uma felina, sabe? Querendo trucidar ali a adversária dela, não lembro quem era na época. E assim, são coisas que vão acontecendo na nossa vida que a gente nunca imaginou, sabe? Estar nesses momentos. E muito legal, assim, a experiência só animava ainda mais a gente para continuar, né, desbravando esse cenário inicial profissional do beach tennis, né? A preocupação nossa não era por ranking, era por evoluir no esporte. O ranking, depois desses torneios da Alemanha, se eu não me engano, a gente já ficou entre os top 30. Coisa que hoje em dia é muito mais difícil você entrar num top 30, tá? Mas apesar de você estar no top 30, foi o que você falou, Raquel. O degrau para entrar nos top 20 era tudo italiano. Então assim, tipo, não tinha como eu sonhar em querer esse top 20 se eu não tinha nível. Então a gente, vamos para a Itália. E aí desde 2011, se eu não me engano, 2011 a gente já foi, a gente voltou da Alemanha, mas logo depois de 1 mês, 2 meses a gente foi pro verão europeu, que na Alemanha os torneios, se eu não me engano, foi em maio. E aí a gente já, todo ano, a gente passava praticamente 2 meses na Itália, treinando com os melhores, fazendo aula lá com o Gambi, né, que foi um dos precursores até da capacitação de beach tennis, né, italiana, né, então assim, é um dos melhores técnicos da Itália, que treinou o Calbucci, treinou o Mingozzi. E a gente já foi tentar pegar esse conhecimento aí direto da fonte, né? Para poder evoluir, para poder realmente ganhar do Calbucci, do Mingozzi, do Marighella, do Capelletti, que também era uma jovem promessa ali na época, enfim. Strano, Melicone, Garavini, todas essas estrelas, né, do beach tennis que a gente via ali nas primeiras posições do ranking. Nossa, era perrengue, viu? Era difícil, porque a gente tentava economizar em tudo, né? Era a nossa realidade. Então,
A gente teve algumas ajudas no começo lá dos patrocinadores de raquete, né, da Vision, ficava na casa lá do Gel, passagem a gente, né, dava um jeito, acabava não conseguindo ganhar o nosso dinheiro daqui, que era das aulas, né? Nessa época eu ainda dava aula de tênis, eu dei aula de tênis até 2013, eu não consegui largar o tênis antes, porque o beach tênis ainda não era um cenário onde muitas pessoas queriam fazer aula, né? Era um cenário ainda muito escasso. E aí tinha amigos na época que ficavam no nosso lugar, né, dando aula, a gente tentava de alguma maneira já, nessa época, fomentar de certa forma o esporte, né, treinando outras pessoas para ser professores também. Lá a gente tomava muito pau, porque tinha muito jogador bom. É igual hoje aqui no Brasil, né, os torneios de mais alto nível tá no Brasil. Quem quer hoje conseguir pontos acaba indo para fora do país, né, porque o Brasil tá a maior quantidade de jogadores que competem. E aí eu lembro que a gente ficando aqui no Brasil, a gente praticamente tinha uma vivência, uma experiência diferenciada, né? E a gente conseguia ganhar muitos títulos aqui no Brasil, porque tem esse lado que você comentou, né, dessas dificuldades que a gente está fora do país, ainda mais na época. Então eu vejo que meus principais resultados foram representando a seleção brasileira, né, e foi aqui no Brasil, quando a gente teve o primeiro G1 aqui em Santos, 2014, que a gente conseguiu ganhar na final, né, do Kramarossi e do Kalbut, que era a dupla cabeça-chave número 1, na época o Kalbut era número 1 do mundo. Ali foi a primeira barreira nossa que a gente quebrou, o beach tênis brasileiro, eu acredito, né, que foi ganhar do número 1 do mundo ali, ganhar da dupla número 1 do mundo. Foi o mesmo ano que o Vini foi número 1 do mundo, se eu não me engano, ou foi logo antes de ele ser número 1 do mundo. Então eu lembro que a gente ganhou deles na semifinal. A gente fez diversas finais, eu e o Thales contra o Vini e o Mingozzi, né? E uma inclusive, foi um cenário muito interessante, que foi, assim, emocionante até. Tá eu, o Mingozzi, o Vini e o Thales abraçados, assim, tava tocando o hino americano, se eu não me engano, antes da final, antes de a gente fazer a final. E foi a primeira vez que a gente viu Marighella, Melicone, Kalbut, Cali, Capelletti, Garavini, tudo sentadinho para ver a nossa final. Então, assim, o Vini também comentou depois, na hora caraca, os caras até tempo atrás eram imbatíveis pra gente, eram nossos ídolos, são, né, nossos ídolos, que foi quem a gente se espelhou para jogar. E ali naquela final tava 3 brasileiros e um italiano. Eu lembro que na semifinal eu e o Thales a gente ganhou do Capelletti e do Carli. Na época eles estavam tipo 1 ano sem derrota praticamente, eles estavam muito fortes, eles eram cabeça 1, se eu não me engano, da competição. E se eu não me engano, o Mingozzi e o Vini tinha ganho do Melicone e Marighella, que também uma dupla emblemática, né? Então, assim, ali a gente percebeu que, peraí, né? A gente tá começando a criar nossas raízes, né? Porque, óbvio, às vezes você ganha uma vez, né? Ah, foi sorte. Aí você começa, você ganha 2, você ganha 3, né? Então, realmente, são essas barreiras, né? Que acho que o beach tênis brasileiro começou a vencer no circuito profissional. A gente tinha vencido o Pan-Americano 2013 também, que foi o momento que a gente venceu o Pan-Americano. E se a gente vencesse o G1, provavelmente a gente passaria o Gui no ranking e provavelmente a gente seria convocado para o Mundial, né? 2013, que foi acho que o primeiro ou segundo Mundial também de beach tênis, por equipes lá na Rússia, que acontecia todo ano. E a gente não conseguiu, a gente perdeu na semifinal para uma dupla italiana. E aí eu lembro que o Vini e o Gui ganharam a final e conseguiram a vaga ali pro Mundial. Foi quando o Brasil também foi campeão mundial em 2013. E aí logo em 2014 a gente conseguiu o nosso espaço dentro da seleção brasileira. Acho que foi o primeiro ano que a gente foi convocado, que o Gui já tinha parado de jogar com o Vini já estava com essa dupla com o Mingozzi, e aí abriu a oportunidade eu e do Thales de
de aparecer mais. Na época, a mudança de ranking era bem difícil também, porque só somavam 4 resultados, depois começou a somar 6. Né? O cenário profissional do beach tennis, ele estava começando ali, crescendo na verdade, né? O Vini acho que sempre teve essa dificuldade de ter um parceiro à altura, né? Ele jogava muito com um gringo, ele não conseguia um parceiro brasileiro para ganhar de mim e do Thales. Então ele só conseguia bater de frente contra eu e o Thales a partir desse momento, né, que a gente superou ele, o Vini e o Gui, quando ele pegava um parceiro italiano, um gringo, né? Então a gente acabou sendo por muitos anos ali, até 2017, a dupla brasileira referência. Então praticamente todos os torneios que a gente entrava, o pessoal já separava o troféu pro Marcos e pro Thales. Assim, a gente sabia dessa superioridade e a gente, óbvio, né, se dedicava muito para manter, para sempre galgar. O que a gente queria, na verdade, era ganhar dos italianos, né? Mas a gente ficou muito tempo assim, com pouquíssimas derrotas dentro do Brasil para a dupla brasileira. Já estava vindo muito o Ralf e o Diogo também, que foi 2017 que eles foram convocados, que eu lembro que foi um ano antes da gente ser campeão mundial, né? Que a gente teve essa aparição do Ralf e do Diogo, né? Com 2017 eles foram convocados, foram vice-campeões mundiais, perderam para a Itália na final, e aí 2018 teve a nossa convocação que no começo ali foi o primeiro ano do Mingozzi, que foi até meio, teve muita repercussão negativa, né? Porque ninguém queria que, entre aspas, pensavam que a gente já não tinha mais capacidade ali de desempenhar um bom beach tênis, enfim. Na verdade, o Ralf e o Diogo também estavam numa fase boa, na verdade já era um cenário muito mais disputado, tinha o Ayrton, tinha o Agulha, tinha o Chaparro, o próprio Vini, né, que também foi convocado com a gente. Eu destaco no livro e toda vez que eu converso sobre o título de 2018 não tem como não falar, né, dos acontecimentos, dos bastidores, que realmente quem estava ali presente, né, vivenciou tudo isso. Então a gente teve um cenário onde a gente era cabeça 2 da competição e enfrentava a Alemanha, que tinha uma forte equipe, com os irmãos, né, que já foram de top 20 também da ITF, e com a Marai, que já foi número 1. Então ali quando a gente entrou na competição nas quartas de finais, né, quando a gente chegou nas quartas de finais, nesse cenário para enfrentar a Alemanha, a gente tinha um favoritismo maior do feminino, com a Joana e com a Rafa, e a gente tinha um favoritismo também do masculino, só que do feminino era maior. E aí quando perde o feminino foi exatamente isso que você falou. A gente não teve uma atuação boa do feminino naquele momento e meio que, caraca, se pôs em dúvida, porque se o feminino, que era o mais forte, perdeu, né, agora, a gente tá com 1-0 abaixo, enfrentar os caras na pressão, né, de fato. Eles não estavam errando uma bola, eles estavam acertando tudo, eles queriam muito essa vitória, os alemães. E aí a gente foi pro terceiro set, eles tiveram 3 match points, a gente salvou 3 match points, inclusive tem até filmado a Marai, que a hora que você quiser pegar os match points, você pede pra ela, que acho que ela deve ver todo dia esses match points aí. Porque ela ficou inconformada de eles não terem vencido ali em 2-0, né? E a gente conseguiu de fato ganhar, salvar os 3 match points, levar pro tie break, ganhamos o jogo salvando o match point também no tie break. E aí quando a gente ganhou esse jogo, foi entrar a mista ainda, né? Tarde da noite também, entrou a Rafa e o Vini. Também tiveram um set duríssimo lá, foi 7-6 o primeiro set, 6-1 se eu não me engano o segundo. E eu lembro até hoje, quando a gente chegou no hotel, começaram a bater palma pra gente. Ovacionaram assim a gente pela superação, né? Porque todo atleta tem essa coisa de favoritismo, mas a gente sabe que o jogo é dentro da quadra, não tem jeito. E todo mundo quer ganhar e o nível é muito alto. Então quando a gente foi pro confronto contra a França, que também era um confronto duríssimo, nesse o feminino ganhou, o feminino era favorito e o masculino não era, que a gente estava ali com o Irigaray e o Guegano, tinha acabado de ganhar o campeonato europeu, eles estavam ali a dupla do momento, e a gente ganhou deles também no terceiro set, o feminino ganhou com mais facilidade, a gente ganhou deles no terceiro set, e aí depois foi contra a Itália, então assim, é uma pedreira atrás da outra, né? A Itália, no caso, era a favorita nas duas, a gente sabia que a Itália nunca tinha perdido um confronto masculino até então, né? Então eles já tinham perdido o Mundial, mas na mista, no masculino eles nunca tinham perdido. E aí a gente ganhou no feminino, que também foi um confronto duríssimo, as meninas não eram, apesar de todo, né, o talento da Joana e da Rafa, tinha um favoritismo para as italianas, era pequeno, mas tinha.
E a gente já superou no confronto feminino e no masculino o favoritismo era muito maior. E aí eu lembro que o Mingozzi entrou na nossa cabeça. Falou, ó, esse título é de vocês. Os italianos estão tremendo, vocês estão superiores, vocês já provaram isso, e colocou na nossa cabeça que a gente ia ser campeão mundial ali naquele jogo. E aí a gente teve um cenário difícil, a gente ganhou o primeiro set 6-4, saímos perdendo 4-1 no segundo set. Eu lembro que foram alguns 40 iguais ali decisivos, mas a gente conseguiu escalar e acabou fazendo essa virada aí, 6-4, né? Com o Talinho servindo para o jogo, eu finalizando com um backhand ali no match point. E acho que essa imagem assim vai ficar eternizada na memória, né? A gente tenta também eternizar, né, através aqui das histórias, do livro, mas na memória, aquela comemoração, depois o Vini vindo abraçar a gente, né? Momentos finais aqui dessa grande partida é a final do Mundial, diretamente da Rússia. Thales Santos sacando em 5-4, sacando para o jogo. Bom saque de Thales Santos, para cima de Michele Capelletti. Essa bola não volta, 15-0. Fazem a troca agora, Michele Capelletti e Carly. Thales no serviço, o canhoto. Mais uma pancada ali na 1, belo saque. Vocês percebem aí que Michele Capelletti avança. Vini Fonte ali, vibra ali ao lado da quadra. Vini Fonte representando aí o capitão Mingozzi, que está ali na torcida, não pode ficar dentro da quadra. Novamente Thales no serviço. 30-0 a 2 pontos do título mundial, o time do Brasil. Capelletti cola na rede, ace de Thales Santos. O terceiro saque, essa bola não volta, não tem rally, não tem jogo. Thales Santos sendo preciso no seu smash, pressão para cima dos italianos. Nesse momento a gente tem o famoso match point na quadra central, é Championship Point. Pela primeira vez da história, o time italiano pode ser derrotado, é mundial, é título, é muita coisa envolvida nesse momento. Thales Santos no serviço. Play. Bom saque, essa bola bate na fita, Marcos Ferreira vem de backhand e acabou. Acabou! Vitória do Brasil para cima da Itália. O Brasil é campeão mundial, meus amigos. Pela primeira vez na história do beach tênis, o time italiano é derrotado. O Brasil vence e convence na disputa do feminino, venceu, na disputa do masculino venceu, e a festa é festa do Brasil, é campeão mundial. Que festa, que bonito. Isso é o beach tênis brasileiro. Olha o que fazem os atletas, olha a energia nesse momento na quadra central. Olha o Marcos Ferreira ali. Temos Giovanni Cariani também, Joana Cortez, Juca Russo, o time brasileiro. Que feito histórico nesse momento aqui na Rússia. Olha lá o Mingozzi. Olha o Mingozzi, ele não poderia ficar dentro da quadra por questão aí de passaporte, nacionalidade. Aí o Vini teve ali apoiando o Brasil e ele do lado de fora, Vini ali no lado da quadra. Eles passam energia positiva para o time e o Brasil é campeão mundial de beach tênis. Que bonito é o Brasil! Olha a emoção de Vini Fonte. Parece não acreditar no que acontece nesse momento aqui na Rússia. Incrível, incrível, incrível. Foi uma coisa natural, né? Acho que o Thales, eu já estava para casar, né? Já estava casado, com filha. E aí o Thales percebia que a minha vontade de não viajar muitas vezes era maior do que de viajar. E aí foi natural, eu lembro que foi final de 2018, que ele até chamou o Vini para jogar alguns torneios. Na verdade eles iam jogar os torneios na África, que teve o torneio de virada do ano, né, Natal e Ano Novo. E aí eu já não quis jogar, ele falou, pô, então eu vou chamar o Vini para jogar alguns torneios anteriores pra gente se acostumar, pra gente treinar, né, junto. E aí foi Garopaba e Torres, que aí eu joguei Garopaba com a Ayrton
inclusive que a gente perdeu para eles na final, e joguei Torres com o Petrone, que a gente ganhou do Calbucci do Nacho. E aí nessa o Thales já foi se abrindo a outros parceiros, e aí com isso eu também, né, acabei jogando com outros parceiros, logo chamei o Alan. Eu, o Thales e o Alan, a gente tem uma característica muito parecida, que é a característica de jogar taticamente um jogo mais correto, assim, mais redondo, sabe? A gente não dá muitos espaços na quadra, sempre faz bolas com mais qualidade, então uma bola com mais precisão, mais rente à rede, né? Uma defesa apurada, um jogo bem completo, né? Acho que por isso que casa bastante. Mesmo quando eu jogo com o Thales, quando eu jogo com o Alan, quando o Alan joga comigo ou com o Thales, a gente consegue casar bem. Assim, é muito fácil jogar, até também pela convivência, né? Foi com o Thales muito tempo, com o Alan desde quando ele começou. E na pandemia, assim, hoje eu vejo como uma bênção, né? Assim, pra minha vida, porque essa vida de atleta, 2018 foi um ano assim, eu lembro o Mundial, né? Falar só mais um fato do Mundial, que a final foi no mesmo dia dos pais, né? Foi um domingo, o dia dos pais. E aí eu lembro que eu fiquei com aquele sentimento de, pô, campeão mundial, meu sonho, né, o sonho de uma vida, mas ao mesmo tempo tava 20 dias já fora de casa, né, porque a gente vai antes para a Itália, para treinamento, para algumas competições anteriores, e caramba, e quem mais eu queria estar perto, que é minha filha, minha família, tava longe, né, meu primeiro dia dos pais, minha filha tinha nascido em março, era agosto, imagina, minha filha acho que tinha 5 meses, 6 meses, e eu tava longe, então começa a bater muitos questionamentos de vida mesmo, né? Porque assim, óbvio que, pô, eu vivi a vida toda para ser campeão mundial da modalidade. Na época o sonho era tênis, depois virou beach tênis e, pô, tá ali, me consagrei. E ao mesmo tempo aquele sentimento de, caramba, cadê a pessoa que eu mais quero comemorar, né? Minha esposa, minha filha. E aí você começa já a mudar algumas coisas que eu já vinha com o tempo, a própria vida ela vai te direcionando para essas situações, né? Todo o relacionamento que eu não tive com a minha filha até então, eu pude ter na pandemia, né? De realmente vivenciar aquele momento, né? E ao mesmo tempo isso me fez fazer muitas coisas boas pelo beach fora atleta profissional, né? E quando eu tive essa possibilidade de me empenhar, de jogar profissionalmente, de se dedicar, né, viver um sonho ali praticamente perdido. Então, assim, eu só sou agradecido, sabe? Eu tudo com relação ao beach tênis eu só tenho a agradecer. E quando veio também a lesão do joelho, que foi acho que o fator determinante para eu parar, eu também vejo como uma bênção, sabe? É um aviso ali que, cara, você já fez o que você tinha que fazer, sabe? Não adianta agora você querer se dedicar, porque, pô, você já foi campeão mundial, você é pentacampeão pan-americano, você foi número 4 do mundo. Que mais entrega eu teria para dar como atleta, sabe? Não só pensando em sonho pessoal, eu poderia também, né, ter algum sonho pessoal como atleta, mas eu vi ali numa condição que, cara, vamos se dedicar numa outra parte, vamos se dedicar a levar o conteúdo do beach tênis para mais pessoas, de uma maneira melhor, né, ao conteúdo técnico. Vamos ajudar esses atletas que querem ter esse sonho que você conquistou a chegar lá também, né, que é a parte do técnico, que eu pude, graças a Deus também, ter essa possibilidade no ano passado, que a gente foi campeão mundial com o juvenil. Então, assim, naturalmente a minha vida me deu essas oportunidades, né? O esporte me deu essas oportunidades que eu consegui fazer de uma maneira amena, né? Porque eu vou te falar que não é fácil você parar de jogar, não é. É coisa que, assim, até hoje eu penso em, pô, vamos jogar, mas eu sei que não dá, né? O esporte evoluiu demais, a preparação precisa ser diária, né? A disciplina de um atleta precisa ser diária. E
a vida não me dá mais essas condições, né? Muitas vezes eu tenho os meus compromissos de trabalho, né, com o beach tênis, com aulas, enfim, com eventos e compromissos também com a família que não me deixa mais. Quando eu falo não me deixa, parece que é um problema, mas não é uma escolha minha mesmo, eu não quero largar, entendeu? É difícil você não se frustrar. Imagine hoje eu entrando numa competição, a gente, né, vê aí os índices de porcentagem de vitória que eu tive em cada ano, 70%, 80%, você está muito acostumado a ganhar e de repente você começa a perder, né? E perder para pessoas que de repente você nunca perdeu. Isso é duro para um atleta. Então, assim, e ao mesmo tempo você tem esse sentimento de competição. Então a gente tenta aproveitar esse sentimento de competição que é muito bom, que é o que faz a gente crescer na vida e tentar passar para outras áreas. Pô, eu quero competir agora para ser o melhor técnico, eu quero competir para poder passar o melhor conteúdo de beach tênis para quem está me acompanhando nas redes sociais. Né? Eu quero poder ir com o Play BT e, entregar o meu máximo aqui de conhecimento nos comentários para fazer o beach tênis crescer junto com esse time que leva o beach tênis cada vez mais para o alto. Então a gente se põe novos sonhos, né? novos desafios com essa mentalidade de atleta que fez parte da minha vida desde criancinha. Olha, acho que o principal na vida é a vontade, é o querer, sabe? É você colocar como objetivo, é você saber que aquele objetivo vai fazer bem para você, vai fazer bem para as pessoas que estão à sua volta, vai fazer bem para aquilo que você se comprometeu. Então, no caso do beach tênis, né? Essas coisas que a gente conversou até, né, em off, sobre fair play, né, sobre a dignidade, né? Eu acho que o esporte ele tem esse poder, né, de educação, de dignificar o homem também. Então isso eu sempre tive muito claro assim na minha carreira, na minha trajetória. E eu acho que se você entra no esporte, né, para entregar o seu melhor, com muita vontade de vencer, os caminhos eles aparecem. Obviamente que, treinar, técnica é importante, a parte física é importante, a disciplina é super importante para um atleta, mas tudo vem daquela primeira vontade, né, da primeira raiz ali, da raiz do sentimento, que é o querer. Então, se você se comprometeu, não importa aquilo que você almeja, sabe? Faça o seu melhor para conquistar, que eu tenho certeza que você vai conquistar.